Olá pessoal, boa noite. É isso aí, está começando mais um Quintas ATI. E hoje nós vamos falar sobre virtualização de desktop, Microsoft VDI. E nada melhor que três especialistas aí no assunto, né? TAC e também MVP estão participando hoje. E hoje nós temos a presença aí de vários amigos aqui na sala, além dos apresentadores. E vamos dar início à apresentação. É com vocês, pessoal. Ok, boa noite, pessoal. Então a gente vai fazer aqui uma breve apresentação de cada um dos apresentadores. Então vamos por ordem de salário. Nosso digníssimo André Luiz, por favor. Em ordem crescente, né? Depois vem os caras que ganham mais, tá certo. Bom, meu nome é André Luiz e algumas pessoas já me conhecem. Na comunidade o pessoal me chama de professor André Luiz. É um título que eu carrego com muito orgulho, né? E hoje eu trabalho na Brasoft como gerente de serviço e a gente tem os projetos ligados muito em Microsoft, VMware e alguns outros fabricantes aí nessa região do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então a gente está junto aí em mais um desafio para nós aí. Vamos que vamos. Okay, em seguida, nosso ilustríssimo Rafael Felipe. Olá pessoal, Rafael Felipe, eu sou MVP Microsoft Desktop Service. Eu trabalho na Dell como responsável pela parte de virtualização de aplicação, incluindo o Citrix, Server Desktop Service e também pela parte de VDI, usando o Workspace. E também sou MSSA, MSSE, MST. E estou aqui disponível para bastante informação para vocês, podendo difundir um pouco da virtualização sobre o VDI. E estou muito feliz por estar podendo participar e agradeço a presença, o convite de vocês para estar participando desse webcast da Quinta de TI e também poder ajudar um pouco mais, espero poder ajudar um pouco a questão de VDI para vocês aí. Sou responsável pelo VDI da Dell, que hoje suporta em torno de 3 mil usuários usando o Workspace, mas em torno de 500 usuários utilizando uma Desktop Service na Dell. Então acho que eu tenho alguma coisa para compartilhar para vocês, então fiquem à vontade para mandar perguntas e tudo mais e tentar agregar um pouco a esse webcast, certo pessoal? Ok, valeu pessoal. Bom, desculpem aí, eu estou um pouco sem voz. Quem fala aqui é Carlos Lauf. Faço parte da comunidade MTAC, que são os Microsoft Technical Audience Contributors. Sou do Rio de Janeiro, também tenho os títulos de MCT, MCSE, especialista em virtualização. Então tenho aí alguns contatos que estão na minha descrição. Vocês podem ficar à vontade para poder adicionar, curtir as páginas e entrar em contato para a gente trocar uma ideia sobre virtualização. Agradecendo também aí ao pessoal do Quinta de TI por esse convite e especialmente a participação de todos vocês que estão dedicando aí uma horinha do dia de vocês, né? Geralmente já é o fim do dia de trabalho, o pessoal já está um pouco cansado, mas muito obrigado aí pela participação. Vamos abrir aqui a nossa agenda. Alf, só observando aqui que tem uns caras que estão aqui com a gente aqui porque estão realmente querendo ouvir a palestra. Tem uns que estão aqui por opção porque a mulher botou o cara para dormir no sofá. Aí o cara, não tem nada para fazer, vamos para ver o Quinta de TI, né? É uma boa sugestão. Verdade. Vamos lá. Pessoal, então a gente vai tratar aí de uma agenda breve com algumas demonstrações, mas a gente vai tentar deixar claro primeiro o que você vai ver hoje aqui e o que você não vai ver hoje aqui, tá? Então esse webcast ele trata basicamente de uma demonstração de como funciona o VDI, né, da Microsoft, algumas características básicas da implantação de um pool de máquinas virtuais, porém a gente não tem como fazer a demonstração completa do deploy, né, da infraestrutura, porque senão a gente levaria aqui muito mais do que uma hora. Então basicamente a gente vai discutir
sobre desafios, né, que a gente tem hoje no mundo de TI corporativo, especialmente para o pessoal que faz a administração e tem que cuidar tanto da parte de infra quanto da parte de entrada, né, de novos dispositivos dentro do ambiente corporativo, que seguem essas tendências, né, de hoje, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, falar um pouco sobre a virtualização de desktops, quais as opções de implantação que a gente tem e os recursos de gerenciamento disponíveis para essa plataforma atualmente. Bom, esse quadro ele representa bem quais são os desafios que a gente enfrenta hoje em dia no mundo corporativo, né, no mundo de TI. É cada vez mais comum que os usuários queiram escolher seus próprios dispositivos e queiram levar esses dispositivos para um ambiente corporativo, para um ambiente da empresa, né? E não somente no ambiente da empresa, mas hoje em dia os funcionários, né, de uma empresa, eles são capazes de trabalhar basicamente de qualquer lugar que tenha uma conexão com a internet. Então, muitas vezes, você está no trânsito, está no ônibus, no metrô, na hora do seu almoço, enfim, aquela barreira entre o horário de trabalho e o horário de descanso, vamos dizer assim, ela não existe mais, né? Existe um borrão muito grande aí que apagou essa linha. Então, os usuários hoje, eles precisam trabalhar a partir de qualquer lugar e eles precisam ter acesso aos recursos corporativos que são necessários para ele poder executar o trabalho dele bem feito. E o usuário ele quer fazer isso com um dispositivo que ele prefira. Muita gente tem preferência por utilizar plataforma Android, outros vão ter preferências por utilizar plataformas da Apple, muitos vão utilizar plataforma Microsoft, e a gente tem aí uma grande oferta de dispositivos que faz com que os gestores de TI precisem repensar a abordagem desse padrão, né, de TI corporativo. Então, antes, a gente tinha que fazer o gerenciamento apenas de usuários e de computadores. Hoje em dia o negócio não é mais assim. Hoje em dia, a gente precisa fazer a gestão também dos dispositivos. Através desses dispositivos, os usuários eles querem acessar as aplicações que estão disponíveis para ele. Essas aplicações elas podem ser clientes de e-mail, podem ser mídia, podem ser aplicações web, podem ser aplicações de comunicação e por aí vai. Então a gente tem essa implantação e gerenciamento, né, de aplicações. Se você tiver que fazer uma aplicação para cada plataforma hoje em dia existente no mercado, você com certeza não vai ter êxito. Eu acho que quando você terminar de construir a última aplicação para o último dispositivo, essa aplicação já vai estar tão velha que você vai precisar refazer para todos os dispositivos desde o começo. E não menos importante, essas aplicações elas consomem algum tipo de dado, algum tipo de informação. Né? Esses usuários eles dependem dessas informações para poder manter o nível de produtividade e a gente tem que fornecer o acesso a essas informações, repensando aí as nossas características de conformidade, né? Conformidade com segurança, algum tipo de regulamentação que a sua linha de negócio tenha que obedecer e, obviamente, com a menor margem de risco possível. Meus amigos, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu estou aqui falando, mas vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Vocês sabem como eu sou, se deixar eu falo até as 3 da manhã. O Rafael, se você puder falar para a gente, assim, qual foi o maior objetivo assim, que a Dell, a empresa que você atua aí, qual foi assim, o maior objetivo dela ao implementar a estrutura de VDI lá na empresa, assim, o que realmente, o que levou a empresa a optar por essa tecnologia?
Eu acho que ele não está na sala. Ele está sim, mas o microfone dele está com um mudo. Bom, vamos continuando aí. Ele deve ter escutado. Tá, aí logo ele já responde. Vamos continuar. Certo, certo. Então, dentro dessa gama de desafios que a gente tem pela frente, uma das formas mais interessantes de você responder a esses desafios, né, essas tendências, é utilizar a virtualização de desktop. Né? Então, a virtualização de desktop hoje nada mais é do que você utilizar o seu dispositivo através de um protocolo já conhecido, né, da Microsoft, de longa data, que é o Remote Desktop Protocol, e a partir daí você conseguir acessar o seu desktop baseado em uma sessão, poder acessar uma aplicação que foi publicada, né, ou utilizar o Remote Desktop para poder acessar seus desktops virtuais que estão armazenados em um host de virtualização ou desktops que são distribuídos em pool. A gente vai ver o que é isso um pouquinho mais para frente. E ainda você pode fazer a publicação, né, das suas aplicações remotas no próprio Azure e acessar as suas aplicações hospedadas na nuvem. Antes, a gente tinha a possibilidade só de fazer a publicação da própria área de trabalho remota de uma máquina virtual que você tinha no Azure. Hoje não, hoje em dia você já tem o próprio Azure Remote App, né, que faz o trabalho direitinho. Tá? Quando a gente fala de virtualização de desktop, muita gente pensa, peraí, como é que isso funciona? O que eu ganho se eu virtualizar o meu desktop? O que eu perco se eu virtualizar o meu desktop? Quando a gente fala de benefícios de virtualização de desktop, a gente está falando basicamente de 3 itens, que são liberdade, gerenciamento e proteção. A liberdade vai de encontro com a necessidade dos usuários, né, dos colaboradores, poderem acessar essas aplicações e dados a partir de qualquer lugar e praticamente a partir de qualquer dispositivo. Então não importa qual é a sua plataforma, não importa qual é o seu dispositivo, você consegue acessar a aplicação que você precisa para trabalhar. Obviamente, depende também de algumas características da aplicação para que você possa acessar de uma ou de outra forma. Tá? A questão do gerenciamento, a gente, como administrador do ambiente, a gente passa a ter o gerenciamento de uma forma centralizada dos desktops. Significa que, como todos os meus desktops virtuais, né, eles moram dentro de um servidor de virtualização, eu consigo fazer tarefas de manutenção de forma muito mais rápida, de forma centralizada. Né? Eu não preciso visitar cada um dos desktops ou criar conjuntos mirabolantes aí de implantação ou atualização de software, atualização de sistemas proprietários, né? E também pelo lado da proteção, que como todos esses dados eles também estão dentro da minha rede corporativa, eu não tenho que me preocupar, por exemplo, se um usuário pega o notebook da empresa que tem alguma informação armazenada no disco rígido dele e vai para a rua. Tá? Eu não sei se essa informação é sensível à segurança, não sei qual é o nível de cuidado que o usuário pode ter com esse computador, ele pode ser furtado, enfim, diversas coisas podem acontecer e expor, né, os dados sensíveis à segurança da sua empresa. Então, basicamente, nós temos esses 3 benefícios aí, relatando aí liberdade, gerenciamento e a questão da proteção. Alguém tem mais aí alguma coisa aí para apresentar, pessoal? Alô, vocês estão me ouvindo, né? André? Opa, tá me ouvindo, Lau? Opa, agora estou te ouvindo. Não, Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Lau, que o pessoal fez. Diga, pode, vai passando aí, que a gente vai respondendo.
Assim, aí eu não sei se vai ser nessa hora que a gente vai entrar nesse detalhe, em termos de 200 usuários, qual o hardware e do servidor que precisa. Na verdade, existe uns cálculos na internet em cima que a gente tem várias tabelas que a gente pode usar, depois o Rafael também pode ter essa métrica um pouco mais precisa, em relação ao tipo de usuário que vai utilizar essas sessões, né, vamos dizer assim. Quais são os tipos de software, isso vai variar em relação ao consumo de memória por usuário no servidor, e com isso vai ter que fazer esse dimensionamento. É um cálculo de capacity aí bem interessante. Sim, existem ferramentas disponíveis, tá, para auxiliar nesses cálculos. Não existe uma receita de bolo, tá? Não existe uma fórmula mágica que se aplique, mas assim, com garantia você consegue hoje, inclusive a própria Dell tem documentação oficial. Se você buscar aí pela internet, você vai procurar, você vai encontrar, melhor dizendo, uma documentação da Dell para você projetar VDI até 2.000 usuários, e você vai perceber que não é uma configuração tão absurda assim. Então a gente basicamente hoje tem dois tipos de preocupação, que é o armazenamento, né, dependendo das características que você vai colocar nos seus VDIs, você tem uma preocupação com o armazenamento, que o Windows Server 2012 já trata muito bem a questão de armazenamento, quando ela permite que você faça a data deduplication em cima do próprio VDI. Inclusive, eu tenho ambientes onde eu coloco aproximadamente 128 máquinas virtuais, tá? E eu consigo uma economia de espaço de em torno de 70% do espaço que eu tenho em disco economizado utilizando a data duplication para VDI. E, obviamente, a gente tem a questão também de memória e também pensar na alta disponibilidade dessas máquinas, né? Você não vai pegar todas as máquinas e botar num único host de virtualização. Você vai precisar ter mais hosts de virtualização para poder fazer esse balanceamento e garantir a continuidade do teu negócio. O Rafael, é uma pergunta que eu fiz e você não ouviu. Em relação à Dell, você que implementou o VDI deles lá, qual foi o desafio que eles enfrentaram? Qual foi o objetivo que a Dell, que direcionou a Dell para adotar essa tecnologia? Qual a necessidade? Claro. Consegue me ouvir, professor André? Agora sim, te ouvimos. Agora sim, tá. Eu dei um reboot aqui, funcionou. Qual foi a grande necessidade da Dell em adotar o VDI? Tá? Hoje em dia, a gente tem muitos contractors, né, que são pessoas que vêm de fora para suportar a Dell, por exemplo, suporte primeiro nível e tudo mais. Então, ficou inviável fornecer um computador a cada um, né, e cada um, por exemplo, são terceiros, então eles não conseguem acessar a rede da Dell, né, por questão de segurança. Então, o que a gente pensou em fazer? Criar um sistema da Dell onde a gente pudesse, os contractors, né, os terceiros, conseguissem acessar os sistemas da Dell, tipo de suporte ou de vendas e tudo mais, sem ter o acesso inteiro da rede da Dell, ou sem botar a rede, por exemplo, uma terceira entrar dentro da rede da Dell, então tendo um monte de questões de segurança. E isso que nós fizemos foi apenas criar uma conta no AD, com acessos restritos, né, somente ao VDI. Então, dentro do VDI, ficaria disposto somente os aplicativos que eles precisavam utilizar, né, tipo aplicativo de venda, aplicativo de suporte e tudo mais. Certo? Então, esse foi uma grande tacada, assim, jogada que a Dell precisou fazer para a questão de segurança de terceiros, certo? Outro ponto importante foi, meio estranho falar isso, mas não fornecer sempre um notebook, um desktop completo para o usuário. Eu sei que a Dell é uma vendedora, vende hardware e tudo mais, mas a gente sabe que custa muito caro fornecer um notebook de R$2 mil para cada um dos usuários que chega na Dell, certo? Então, faz, eu acho que uns 2 anos por aí, a Dell adquiriu a Wyse, né, que é a maior fabricante de thin clients do mundo. Então, isso daí é um custo muito em conta para a Dell.
né? Muito em conta para qualquer organização que quiser adotar e quiser reduzir custo. Então, pensando nisso, agora a Delta, por exemplo, a gente já fez toda a migração da WISE, né, em Santa Clara, em Beijing, em Bangalore e tudo mais, em outros locais, para somente utilizar o VDI. Então, através de um simples Team Client, digamos assim, que não posso até falar os valores, mas é uma redução de custo muito alta, né, de trocar um desktop para um Team Client. Através do Team Client ele consegue ter acesso ao VDI da Dell, a uma imagem da Dell, como se estivesse utilizando um desktop padrão com a imagem, as políticas e tudo mais da Dell. Então isso foi, assim, foi, como eu posso dizer, eu não posso declarar muito os dados e números, mas foi algo relativamente bem satisfatório da Dell e tem projeto para melhorar muito mais isso. Então teve o custo do hardware que foi diminuído, e questão de segurança para terceiros poderem acessar a rede da Dell sem nenhum problema, com restrições apenas para aquilo que eles precisam acessar, né? Então isso foi bem interessante para a parte. Então esse é o caso que a gente tem até esse caso disponível na internet, no marketing da Dell, então se quiser dar uma olhada também. Então é esse o fundamento que a gente encontrou baixado para a Dell, usando o VDI. Beleza. Bom, essa questão dos Thin Clients é até bastante interessante. Eu tenho aqui alguns Thin Clients, pena que eu não consigo incluir os Thin Clients nessa demonstração aqui, mas para quem não sabe, essa palestra aqui a gente está dando uma alinhada em algumas coisas. Essa palestra ela vai ser apresentada também no TechEd, o André vai apresentar comigo, e lá no TechEd a gente vai fazer uma demonstração completa, incluindo os Thin Clients acessando as áreas de trabalho remotas, enfim, a gente vai ter uma experiência bem mais rica do que a gente pode apresentar online, né? Mas continuando aqui, tocando o nosso barco, a gente tem que levar em consideração algumas questões quando a gente pretende fazer a implantação de VDI, porque dependendo do modelo de implantação que eu utilizo, né, se eu quero virtualizar a sessão, se eu quero entregar um VDI in pool, o que significa o VDI in pool? Só para a gente conceituar aqui um pouquinho. O VDI in pool é quando você conseguiu interpretar que um determinado grupo de usuários ou um determinado setor da tua empresa tem a necessidade de utilizar as mesmas características de software. Então, se você tem um setor, sei lá, um setor financeiro, e esse setor financeiro utiliza sempre as mesmas aplicações, um sistema operacional, Office, uma aplicação proprietária, então você monta uma imagem única, e essa imagem única, ela se replica, né, para a quantidade de máquinas virtuais que você quer entregar. Então nós chamamos isso de VDI in pool. E a gente tem também VDI pessoal, que é como se cada usuário tivesse o seu computador, só que em vez do seu computador ter todos os dados armazenados localmente nele, esses dados estão armazenados na rede. Então, a gente tem aí algumas características que a gente tem que levar em consideração dependendo do tipo de modelo que você vai implantar, que são características de personalização, de compatibilidade de aplicações, facilidade de gerenciamento e o custo efetivo disso. Tá? Então, a gente tem aí 1 estrelinha para bom, 2 estrelinhas para melhor e 3 estrelinhas para ótimo. Significa, na prática, que quando eu trabalho com a área de trabalho remota baseada em sessão, significa que o meu nível de personalização não é ótimo, né? Fica ali no bom. A compatibilidade de aplicações também é boa, porque nem todas as aplicações foram feitas para serem executadas, como o Remote App, por exemplo. Tem algumas aplicações que, quando um determinado usuário abre, ela altera o registro que está na máquina. E se o segundo usuário abrir essa aplicação, ela altera esse mesmo ponteiro no registro e aí bagunça a sessão do primeiro usuário. Enfim, nem toda aplicação ela se encaixa bem com a sessão, né? Seja a própria sessão ou o Remote App, né? Em compensação, a minha facilidade de gerenciamento é excelente e o custo efetivo para você poder fazer esse tipo de implantação também é o melhor. Quando eu falo que eu tenho VDI in pool, a minha personalização também continua sendo ali mediana, mas a minha compatibilidade de aplicação ela fica excelente, porque se a gente entender que cada máquina virtual é de fato uma máquina isolada,
significa que quando eu faço a implantação de uma imagem, e essa imagem tem um software instalado, ela tem uma aplicação instalada, e essa aplicação ela é replicada pelo pool, na prática, cada réplica desse pool é uma réplica isolada. Então, não importa o que o usuário faça naquela aplicação, ele não vai interferir nas demais sessões, porque ele está mexendo numa máquina virtual que é dele. Tá? Eu tenho aí a facilidade de gerenciamento também mediana, e o meu custo efetivo é o mediano. Se você pensar do lado de VDI pessoal, ou seja, como se cada usuário quisesse ter o seu próprio computador, né, o seu próprio desktop, a sua personalização ali é 100%, compatibilidade de aplicações também é 100%, mas aí você vai ter uma queda na facilidade de gerenciamento e no custo efetivo, né, porque você vai consumir mais armazenamento, vai consumir mais, provavelmente mais memória, dependendo do tipo de aplicação que aquele VDI pessoal vai usar, e a sua facilidade de gerenciamento também fica um pouco mais comprometida, porque em vez de você gerenciar uma imagem que se replica para várias VMs, aqui a gente tem basicamente uma imagem para cada VM. Né? Então, uma imagem é para cada VM pessoal. Isso aí. Lauf, teve uma pergunta aqui em relação ao licenciamento. Realmente você vê que na parte de custo, quanto mais você personaliza a parte das máquinas virtuais fornecidas, igual, por exemplo, o VDI pessoal, está com uma estrelinha, porque você tem esse problema de custo também. E licenciamento, aí acho que se não me engano foi o Robson que perguntou, então para cada máquina dessa eu tenho que ter uma licença, se tiver um Office dentro dela, tem que estar licenciado. Então, existem alguns programas de licenciamento, aí entra mais na parte comercial e tal, mas teoricamente você precisa realmente, cada máquina dessa é como se fosse um computador, e tudo que está ali dentro vai seguir as normas de licença como se fosse um computador físico. Na verdade, a gente tem aí uma licença que é chamada VDA, tá? Que é a licença para você poder rodar as máquinas virtuais. O seu Office, obrigatoriamente, tem que ser o Office Pro Plus. Outra versão do Office não roda no VDI, né? Tem que ser o Office Pro Plus. O Office do Office 365, por exemplo, vai ter problema, ele nem instala. Isso, pois é. Tá? Então você tem algumas questões que você tem que levar em consideração. Né? É bom a gente ressaltar que o VDI ele é uma solução interessante, mas não é uma solução interessante que vai resolver 100% dos seus problemas. Às vezes, assim como virtualização, nuvem, né, não se aplica para todos os casos, o VDI também não se aplica para todos os casos. Tá? O Rafael também tem uma sugestão para fazer essa medida pode ajudar nessa medida de capacity, Rafael? Você pode falar alguma coisa para a gente? Rafael? Morreu de novo? Opa, Rafael? Bom, vamos continuar, depois ele volta aí. Beleza. Vamos em frente? Vamos lá. Bom. Aperta no X e sai. Aperta no X lá. Fala, Rafael. Oi, desculpa, eu estou no hotel aqui, a internet não estava me ajudando muito. Mas enfim, pessoal, desculpa, qual foi a pergunta mesmo? O André havia comentado sobre ferramentas para... Isso. É isso aí. O que pode ajudar nessas métricas de... Você falou que você pode ter alguma coisa que você pode sugerir para ajudar nos cálculos de métrica e tal, para dimensionamento. Tá feio o negócio aí. Vamos continuar lá. Vamos lá, vamos em frente. O pessoal está perguntando, né, se é uma tecnologia utilizada como opção apenas para grandes empresas, né, que contenham centenas ou milhares de usuários. Na verdade, a questão é a seguinte.
tudo depende da sua saúde financeira e tudo depende do quanto você quer dar de mobilidade para a sua equipe. Eu tenho projetos de VDI para 35 lugares, por exemplo. 35 lugares eu quero dizer 35 usuários. Tá? E é uma empresa relativamente em números de funcionários pequeno, né? Mas o volume de negócio que ela gira depende dessa mobilidade dos usuários para que eles sejam mais efetivos, né? Então eles têm que ter acesso às informações que são convergidas de forma muito rápida, né? Dentro da empresa, dentro dos servidores deles, para que eles possam ter uma tomada de decisão muito rápida. Então, depende muito do seu perfil, né? Continuando aqui, em relação ainda à parte de gestão do ambiente de VDI, a gente tem a gestão simplificada de máquinas virtuais, porque a gente coloca essas máquinas todas dentro de um único cenário de virtualização, né? A minha administração é centralizada. Essa administração centralizada ela é feita por um console único, né? Que é integrado ao seu Server Manager, né? O seu gerenciador de servidor, e a gente pode também auxiliar o usuário com o controle remoto da sessão. A gente pode demonstrar isso aqui daqui a pouquinho. E como é que eu faço para implantar isso? Como eu disse, não dá para a gente fazer um cenário de implantação a partir do zero. Tá? Mas o assistente de instalação do serviço de área de trabalho remota é extremamente amigável. Tá? Então, eu posso garantir que qualquer pessoa que tenha um conhecimento intermediário vai conseguir fazer a implantação dos serviços da área de trabalho remota para fazer a implantação de VDI. Existe documentação à vontade na internet, seja tanto no blog do time de RDS, TechNet, existe documentação aí farta em relação a isso. Em relação da implantação, como eu falei para vocês, configurar uma implantação é muito rápido. Tá? Eu vou tentar alternar aqui para a minha tela, pessoal. Eu quero mostrar para vocês uma característica fácil aqui do VDI. Deixa eu ver aqui rapidinho. Assim que vocês estiverem vendo a minha tela, deem só um feedback aí, por favor. Então, já estou vendo aqui, Alves. Beleza. Então, como você pode perceber, aqui eu estou no meu próprio Server Manager. Tá? E aqui eu tenho os meus conjuntos de pool. Tá? Então eu preparei 2 pools, que depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a implantação desses, ou pelo menos uma modificação aqui de um pool e como os usuários acessam, como é que eles fazem para poder enxergar essas áreas de trabalho remotas, né? Esses desktops virtuais. E os desktops virtuais, pessoal, eles nada mais são do que máquinas virtuais que moram aqui no meu host de virtualização. Basicamente, eu tenho máquinas que são chamadas de Gold VMs, ou seja, essas Gold VMs são máquinas a partir das quais eu consigo vê-las como matriz para as minhas máquinas virtuais, né, para os meus desktops virtuais. E aqui eu tenho essas 4 maquininhas aqui, elas são VDIs. Né? Eu não consigo encher muita coisa aqui como eu gostaria, porque eu só estou com uma quantidade de memória limitada aqui nesse computador, eu só tenho 16 GB aqui, então não dá para a gente fazer grandes estripulias aqui, mas vai dar para a gente entender direitinho como é que funciona. Para acessar esses VDIs, pessoal, eu criei aqui algumas máquinas virtuais, inclusive baseadas, tá? E isso eu estou trazendo para vocês aqui no histórico que eu vivo hoje até de pequenas e médias empresas, que são empresas que estão migrando dos computadores físicos para a Thin Client, mas estão fazendo isso aos poucos. Então o computador do cara ficou mais obsoleto para poder rodar as aplicações dele. O que ele faz? Ele instala o Windows Phone PC. Não sei se vocês já ouviram falar do Windows Phone PC, mas o Windows Phone PC ele é mais ou menos uma versão, ali, vamos dizer, que
limitada do sistema operacional, tá? Isso você tem no Windows 7. E eu também tenho como acessar utilizando o Windows Embedded. Hoje em dia já existem determinados dispositivos, tá? Já existem Thin Clients, por exemplo, que já vem com o Windows Embedded e eles já conseguem acessar o VDI nativamente. Ele já consegue fazer logon e baixar a área de trabalho virtual dele para trabalhar. Voltando aqui para a nossa tela. Assim que retornar, me avisem, por favor. Para a apresentação. Já voltou, Lauf. Beleza, obrigado. Bem, essa administração, foi mais ou menos o que eu acabei de mostrar para vocês, ela é uma administração centralizada, intuitiva, eu consigo ver quais as sessões estão em aberto, né? Eu tenho um console integrado onde eu gerencio ali todas as funções dos servidores, quais são as coleções de máquinas que eu tenho, quais usuários eu quero que acessem determinada coleção de máquina, posso fazer o controle remoto de uma determinada sessão, desde que essa sessão parta de um Windows 8.1, por exemplo, né? Porque o console, o cliente, melhor dizendo, de área de trabalho remota do Windows 7, ele não permite aí que você faça o controle remoto utilizando o VDI. Eu posso fazer uma publicação consistente de qualquer aplicativo, de qualquer desktop que eu tenha, e essa automatização, né, e gerência, eu também ganho muitos recursos com ela se eu utilizo o PowerShell. Tá? Dentro dos desse nosso console, que eu tenho uma tela um pouco maior para mostrar para vocês, né, eu tenho todos os recursos dos serviços de remote desktop ali. Tá? Então, se você der uma olhada aqui nesse slide, eu consigo verificar quais são todos os componentes que estão instalados dentro da minha solução de VDI e eu consigo fazer deploy de mais componentes se eu precisar. Tá? Então, se eu precisar colocar mais servidores, né, mais servidores de virtualização, eu tenho aqui bem à minha frente uma possibilidade de abrir o assistente para poder fazer o deploy de mais servidores. Tá? Então, se eu preciso criar novas máquinas virtuais, né, novas coleções de máquinas virtuais ou de VDI, eu também consigo fazer isso através de um assistente. E eu também tenho gerência de quem está utilizando esses recursos. Né? Eu tenho aqui quais são os servidores que estão executando qual função, né? Então você vai ver aqui que eu tenho 3 servidores que estão executando aqui um host de virtualização. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu não tenho esses 3 servidores aqui, não. Eu tenho aqui um que faz o papel do Connection Broker, tem um que faz o papel do servidor de licenciamento, tem um que faz o papel do Gateway, e um que faz o papel do meu... Caramba, desculpem, a garganta aqui deu uma travada, do meu remote desktop para área de trabalho remota. Ô, Lauf, quem já teve oportunidade de configurar esses ambientes de RDS no Windows 2008 para trás, vai notar a evolução e a importância que foi dada a essa tecnologia, né? Você vê que praticamente você tem um menu específico só específico dessas roles, já tudo numa tela centralizada, diferente de quando a gente tinha que fazer isso no 2008, né? Lá no 2003, etc. Sem dúvida. E até o próprio processo de instalação é um pouco diferenciado, porque quando você abre o assistente de instalação, ele pergunta, vem cá, o que você quer implantar? Você quer implantar algum serviço aqui baseado em função, né? Ou
recurso, ou você quer implantar alguma coisa da área de trabalho remota, né? Existe, de fato, um caminho diferente para você poder fazer essa instalação. Quando a gente fala aqui também da questão da gestão simplificada, pensa no seguinte: se você tem uma aplicação de terceiro que roda nas máquinas do teu ambiente, o que acontece quando você precisa fazer uma atualização daquela aplicação? Né? Normalmente você tem um trabalho muito grande. Se você tiver que pensar que você vai ter que criar uma estratégia de deploy, seja ela qual for, seja ela você mandar um técnico em cada máquina, ou você fazer esse deploy através de GPO, de instalação de software, ou utilização de System Center, enfim, você vai ter que repensar isso de alguma forma. Quando a gente trabalha com o VDI, basta que eu pegue uma daquelas matrizes que eu mostrei para vocês, uma daquelas que nós chamamos de Gold VMs, eu faço a atualização naquela imagem. Depois eu mando que o pool de máquinas seja recriado e automaticamente esse pool é recriado. E o detalhe é que eu não preciso fazer isso presencialmente, tá? Eu tenho níveis, né, de controle dessa implantação. Eu posso, por exemplo, criar uma atualização que, vamos supor, uma atualização imediata. Olha, descobrimos aqui uma falha de segurança no software, eu preciso que essa falha seja corrigida imediatamente. Então eu tenho a opção de derrubar todo mundo que estiver numa sessão e iniciar o processo de implantação da imagem a partir daquele momento. Tá? Não é nenhuma sangria desatada. Eu posso fazer isso aí aos poucos. Então, à medida que o usuário vai fazendo log-off das suas sessões, né, eu automaticamente vou fazendo a implantação das máquinas virtuais com a atualização. Ou eu posso fazer um agendamento. Né? Se é algo que eu estou planejando para a próxima semana, eu já posso deixar um agendamento dizendo, olha, sexta-feira, 8 horas da noite, essas imagens serão refeitas. E aí na segunda-feira, quando os usuários chegarem para trabalhar, isso vai ser transparente para eles, eles já vão ter as novas imagens disponíveis para acessar. Só um minutinho aqui, tem uma pergunta aqui do Everton, em relação à experiência de VDI por acesso pela WAN, né? Em relação à experiência, etc. O protocolo, tá, Everton? Que é o protocolo RTP, aí, que veio da época do Terminal Service, ele foi sendo muito aprimorado, principalmente em relação a tratamento de vídeo remoto. Hoje, quando você abre uma sessão via RDP, ele consegue fazer uma análise do que está sendo transmitido para saber se é um vídeo, se é um texto, se é uma figura. Ele aloca, ele trabalha o protocolo para poder otimizar esse tipo de imagem, ele consegue trabalhar bem melhor isso. Então a experiência tem melhorado bastante das versões anteriores para cá, desde o Remote FX, etc. Só o que a gente tem para falar é o seguinte: a experiência ela tende a ser parecida com uma máquina física, mas ainda nós vamos ter, né, aquele fato de você estar dependendo de uma internet para poder utilizar essa máquina. O protocolo ele é muito inteligente. Depende da GPU também, né? Ele consegue se adaptar a evitar gargalos, ele consegue trabalhar o tamanho dos pacotes para evitar gargalo nessa transmissão. Ou seja, as coisas evoluíram muito, mas a experiência de uma máquina física ainda vai ser sempre melhor do que você ter uma camada de internet para poder rodar isso aí, entendeu? Então, assim, a experiência está melhorando. Hoje, vamos dizer que está satisfatória. É lógico que, como o Lauf falou, vai ter casos que não vai funcionar, né? Vai ter casos que nesse caso, um caso específico, você vai ter que ter uma máquina física, etc. Mas, assim, como o Rafael falou, inclusive ele pediu desculpa aí, a internet do hotel resolveu realmente parar de funcionar. E você tem casos que você vai
abranger lá 3 mil usuários, mas vai ter 2, 3, 4 usuários lá que aquele caso específico dele não vai poder utilizar essa tecnologia. Inclusive, pessoal, eu vou demonstrar isso aqui, tá? Faz parte aqui, hoje eu vou fazer uma demonstração de diversas formas de acesso, inclusive utilizando o One, tá bom? Quem fica até o final verá. A gente pretende terminar isso umas 3 horas da manhã, mas vai ser bem legal. Mentira, pessoal. Antes disso a gente termina. Vamos lá. Isso que o André falou vem bem de encontro ao que a gente está vendo nesse slide, que é o Fair Share. Tá? Então eu tenho consumo equilibrado de recursos aqui no Fair Share. Então o Fair Share ele ajuda que as máquinas virtuais elas tenham basicamente ali um equilíbrio de consumo para que o desempenho dessas máquinas virtuais, né, de usuários e das sessões desses usuários seja o mais rico possível. Tá? Então eu tenho ali distribuição de recursos de forma dinâmica. O próprio servidor ele vai perceber qual é a máquina que está precisando mais e vai colocar ali à disposição daquela máquina mais largura de banda, mais processamento, mais recursos de entrada e saída. E isso aqui, pessoal, existe toda uma infraestrutura por trás disso que vai fazer com que você tenha uma experiência mais rica. Então, se você estiver utilizando um meio de armazenamento onde você tenha, por exemplo, discos SSD com discos Spindle, né, fazendo um mix desses tipos de armazenamento, o próprio Windows Server 2012 R2 ele faz um tier, né, inteligente, ou seja, ele percebe quais são os recursos que você utiliza mais e guarda nos discos mais rápidos. Tá? Então, o sistema ele já é preparado para isso. Pessoal, eu vou dar uma adiantada. Faltam um pouquinho os slides aqui para a gente começar as nossas apresentações, mas eu quero dar uma adiantada rápida aqui para que a gente não perca mais muito tempo. Então, basicamente, como eu falei, a gente tem alguns tipos de cenários, né, dentro do Remote App. Então, dentro desse meu cenário de Remote App, que é o que a gente assim, está mais habituado, vamos dizer, o que é o mais comum, você tem um servidor, esse servidor faz todo o trabalho, então toda a memória, todo processamento, todo o espaço em disco é consumido no próprio servidor, e esse servidor ele fatia o Remote App, né, ele fatia a aplicação e entrega para você. Tá? Então, basicamente, o que o usuário vê é uma janela padrão do aplicativo. Tá? Então, as aplicações elas são gerenciadas no próprio servidor e essas aplicações elas parecem, né, estar sendo executadas localmente no cliente. Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, agora, né, como parte da nossa primeira demonstração, o seguinte. Deixa eu trazer aqui a minha tela novamente. Tá? Assim que vocês estiverem vendo a minha tela, me avisem. Tem um feedback aí que vocês estiverem vendo. Já estou vendo já. Beleza. Pessoal, isso que vocês estão vendo é o meu telefone celular, tá ok? Não sei se está muito dinâmico, mas eu estou projetando na tela o meu telefone celular. Não me mandem mensagens agora pelo WhatsApp, por favor, tá? Especialmente com aquelas piadas. Diga. Só um minutinho. Pessoal, para vocês terem uma visão melhor aí da apresentação agora prática, apertem o F5, vai ficar em tela cheia, tá? Só a dica aí. Valeu. Bom, então o que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o meu telefone, tá? E através do meu telefone eu estou conectado com ele aqui. Né? Hoje eu estou conectado todo aqui por 3G, que eu estou sem, na verdade, 4G aqui, que eu estou sem internet. Internet boa, vamos dizer assim. Então eu vou pegar aqui a minha aplicação do Remote Desktop e eu vou abrir, tá, uma aplicação, um Remote App. Esse Remote App, para vocês não acharem que eu estou mentindo, tá, eu vou exibir aqui
o endereço dele, ó. O endereço, você pode ver que ele está em um servidor na nuvem, em algum lugar aí. E eu vou conectar a esse servidor agora. Tá? Quero que vocês vejam. Não é rápido, como se você estivesse, lembrando que eu não estou numa rede capeada. Tá? Mas olha, já fez a conexão lá com o servidor. Esse servidor ele tem que verificar alguma. Lá eu tenho várias áreas de trabalho remotas publicadas nesse servidor. E também tem várias aplicações. Essa aplicação foi meramente um Excel que eu publiquei, né? E o que ele vai abrir para mim aqui é só uma janela do Excel. Eu estou levando mais tempo para fazer um logon, pessoal, porque esse meu servidor está no Texas, tá? Então não é um servidor local, é um servidor bem longe, mas vocês estão vendo a experiência real. Internet manga larga, que é a minha. Essa é a hora que a gente tem que ter uma piada para contar, André. Bom, como você pode ver, ele já abriu aí o Excel. Tá? Isso está na tela do meu celular, pessoal. Ok? Então, eu consigo abrir aqui uma planilha nova do Excel. É óbvio que ninguém vai criar uma planilha do Excel no celular, mas poderia ser um Surface, poderia ser um tablet, poderia ser um notebook, poderia ser qualquer outro meio que você utiliza a área de trabalho remota. Tá? Então você vai reparar que eu estou movimentando aqui a minha tela, ó, e não sei para vocês, porque na verdade a gente está retransmitindo um streaming para vocês, né? Mas para mim o efeito aqui está bem tranquilo. Eu estou tendo uma rolagem aqui suave. Não sei como é que vocês estão percebendo essa experiência aí. Outra coisa também, só fazendo uma propaganda aqui do time lá de RDS, já tem na Store para a nova versão do aplicativo do Remote App aí para o Windows 8, para o Windows 10 também, já tem na Store já. Quem quiser baixar aí para fazer umas experiências, já tem lá. Beleza? Então, para vocês verem que eu consegui fazer o acesso a uma aplicação utilizando um telefone celular. Tive uma experiência relativamente tranquila, utilizando um 4G. Se eu estivesse utilizando uma rede Wi-Fi, provavelmente a minha experiência seria melhor do que essa, especialmente na parte de conexão. Mas olha, se eu selecionar aqui clicar aqui para selecionar... desculpa, eu fechei. Eu ia selecionar ali uma célula, mas o meu cursor estava bem em cima do xizinho lá, então eu acabei fechando aqui a sessão. Mas enfim, você consegue perceber que você tem uma sessão relativamente rica, com um acesso utilizando um meio bastante variável, que foi o meu 3G, né? Então aqui é só para você ter uma noção de como funciona aqui o poder do VDI. Então deixa eu voltar aqui para a apresentação para a gente dar continuidade. Seria interessante se eu conseguisse demonstrar para vocês os Thin Clients funcionando. Eles realmente são muito bons, mas não consigo, não tem como capturar as imagens do Thin Client. Bom, isso aqui que você viu foi o Remote App, né? Ainda dentro dessa questão de você utilizar o acesso baseado numa sessão, a gente tem, além do Remote App, a gente também tem a própria sessão, né? Então, o usuário, ele em vez de abrir uma aplicação, o que ele abre, na verdade, é uma sessão, e aí você vê a tela inteira do servidor, né, sendo demonstrado para você. Então, é o que a gente chama, basicamente, de RDS, baseada ali com a sessão de Remote Desktop. Então, essa sessão de Remote Desktop, todos os usuários, eles veem
basicamente a tela, né, da área de trabalho que você compartilhou. Tá? Então eu pego aquela sessão, essa sessão ela é inteira enviada para o computador cliente e ele enxerga a área de trabalho completa. Então ele tem um desktop comum, um desktop único e ele é gerenciado pelo Session Host. O que eu quero que vocês levem em consideração é o seguinte, nesse momento eu estou falando aqui de RDSH, que é o Remote Desktop Session Host, ou seja, é o cara que faz ele hospeda a minha sessão. É a área de trabalho normal que você tem hoje. Quando você manda lá liberar o acesso à área de trabalho remota, é o que nós chamamos hoje de Remote Desktop Session Host. Quando a gente fala de VDI, o negócio muda um pouco de figura. Tá? Porque VDI eu posso ter aí dois cenários, que é o cenário da VM em pool e o cenário da VM pessoal. Quando eu falo do cenário da VM em pool ou a VM pessoal, eu tenho várias máquinas virtuais e essas várias máquinas virtuais elas são entregues, né, individualmente para cada sessão. Né, isso aí é transmitido pela rede. Tá? E o que acontece? Para o usuário final, aquilo ali é um desktop pessoal. Tá? Então, o que ele está vendo, de fato, é algo que só ele vê. Tá? É algo que é planejado para ele. Tá? E aí eu vou fazer essas demonstrações agora para vocês de como funciona a área de trabalho remota baseada em VDI. Vou alternar aqui para minha tela novamente. Assim que a minha tela estiver aparecendo, vou pedir para que vocês deem aquele feedback bacana. Opa, estourou aqui uma. Valeu. Então vamos lá. Ó, esse computador que vocês estão vendo aqui agora, ele é um computador, tá, rodando o Windows Phone PC. Esse Windows Phone PC, ele já está executando uma área de trabalho remota, que é uma área de trabalho remota que eu chamo de Recep1. Ou seja, foi uma máquina que eu criei, um usuário que eu criei. Agora eu quero mostrar para vocês como é que você, usando um pouco de criatividade, conhecimento técnico, você pode levar a solução de VDI adiante. Isso aqui, pessoal, é um laboratório real, tá? Isso aqui foi implantado em um cliente. Ele tinha máquinas que ele utilizava o Windows 7 e essas máquinas ele queria que funcionassem como terminais burros, tá? Então o que ele me pediu foi o seguinte: olha, eu não quero que o usuário acesse absolutamente nada localmente nessa máquina, ele só vai usar através de VDI. Então, basicamente, o que acontece é isso. Quando o usuário liga essa máquina, o que aparece para ele é uma tela preta. Tá? Deixa eu até botar essa telinha aqui para que a gente possa utilizar o Ctrl Alt Del. Ó. Tá vendo? O que tem aqui por trás é uma máquina rodando o Windows Phone PC. Ok? Então, se o usuário fizer o logoff, ele vem para uma tela para fazer o logon lá no VDI. Tá? O usuário é muito esperto, ele vai pedir para fazer um switch aqui de usuário. Dá para fazer? Não deixa. O usuário é muito esperto mesmo. Ele vai pedir aqui para que eu abra o meu gerenciador de tarefas e o meu gerenciador de tarefas vai deixar eu utilizar a máquina localmente. Olha só, o gerenciador de tarefas não pode ser acessado aqui porque eu desabilitei. Tá? Então, essa máquina aqui, pessoal, ela só consegue fazer logon lá no meu VDI. Tá? Então, ele já abriu a área de trabalho remota. Né? Deixa eu voltar aqui para o modo de tela cheia novamente. Ela já abriu lá a minha área de trabalho remota. E o que eu estou vendo lá, nesse caso, é exatamente a máquina lá do VDI.
tá? Então você vai ver aqui, ó, que eu estou rodando o Windows 8, né? O usuário que está conectado é o usuário que tem permissão para trabalhar com esse VDI, com essa máquina virtual. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês onde é que o usuário vê isso, né? Onde é que o cara pode fazer isso. Eu posso também ter um cenário um pouco mais livre, tá? Esse cenário mais livre é quando eu tenho, deixa eu fazer logoff aqui, do usuário Recep2. Estou simulando aqui que esses são usuários que trabalham em uma recepção qualquer. Aqui você está vendo o Windows Phone PC, só que ele está com o ambiente mais livre, né? Então eu posso acessar aqui localmente algumas características desse sistema, né? Então eu posso ver o painel de controle, eu posso executar alguns programas locais. O interessante aqui é o seguinte, que quando eu faço com que esse computador aqui contacte o meu servidor de virtualização, isso é feito aqui no painel de controle, também pode ser feito por GPO, tá, pessoal? É que eu estou optando mostrar isso aqui na unha para vocês verem como é que funciona. Então, quando você faz essa configuração, você informa, né, qual é o endereço do seu servidor. Então, você está vendo aqui que eu estou utilizando um servidor que tem esses recursos e à medida que você faz alterações lá nas suas máquinas, isso aqui é atualizado e você enxerga o teu VDI aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o meu recepção VDI. Então ele novamente vai abrir lá a minha tela e eu estou enxergando o meu host virtual, quer dizer, o meu desktop virtual. Repara que esse aqui eu coloquei com papel de parede, o outro eu coloquei sem, bem para demonstrar mesmo que eu estou vendo coisas diferentes, tá? Agora, pessoal, eu quero fazer uma outra demonstração aqui para vocês verem como é simples fazer uma alteração em um determinado comportamento, tá? Eu tenho aqui um computador, esse computador aqui ele já está executando o Windows 8.1, tá? E ele não está ingressado em um domínio, não está nada disso. Ele tem aqui uma conta local mesmo, é como se o usuário tivesse trazido o computador dele para um ambiente corporativo. Então, da mesma forma que ele traz o computador para o ambiente corporativo, e eu faço aquela conexão, eu quero mostrar para vocês aqui onde a gente faz essa conexão, tá? Vou fazer aqui na unha. Lembrando que normalmente a gente faz isso aqui por GPO, tá? Isso aqui é meramente para fazer essa demonstração para vocês. Eu venho aqui em configuração, em conexões de Remote App e eu informo o endereço do meu servidor. Ok? Então eu vou mandar avançar. Ele vai tentar se conectar lá ao meu servidor. Ele vai pedir aqui quais são as credenciais, né? Como eu não estou logado no domínio, né? Ele não faz aqui o single sign-on. Você pode configurar para as máquinas do domínio fazerem single sign-on. Eu vou conectar com um usuário aqui chamado Recep3. Deixa eu só colocar aqui o domínio e a senha. E ele vai conectar ao recurso dele, tá vendo? Ó? Já conectou aqui, ok? Diz que eu tenho lá 2 áreas de trabalho disponíveis. E quando você olha lá na área de trabalho, você tem aqui, ó, um recepção e um recepção VDI, tá? Ele me deu aqui duas áreas e já vou explicar o porquê, tá? Vamos nos concentrar nessa aqui, né? Recepção, tá? As outras eu fiz o teste com recepção VDI, eu quero que você se concentre nessa aqui, que é a recepção. Aqui eu vou conectar uma área de trabalho remota pela primeira vez.
Lembrando que essa área de trabalho remota nada mais é do que uma máquina que está lá no meu Hyper-V. Deixa ele fazer a conexão aqui. Enquanto ele faz a conexão, quero mostrar para vocês aqui o Hyper-V. Tá? Então ele fez a conexão em uma dessas duas aqui agora. Ou na app 1 ou na app 2. Ele escolhe uma do pool e faz a conexão. Tá? Você consegue ver isso, você consegue gerenciar isso aqui pelo painel. Ó, eu tenho aqui o usuário Recep3. Esse usuário ele está conectado na Recep App 1, na máquina Recep App 1. Você tem a visualização plena do que está acontecendo no ambiente. Como é a primeira vez que eu estou fazendo o logon, ele demora um pouquinho mais mesmo, porque ele está criando perfil, né, está criando aquelas configurações iniciais de quando você faz logon pela primeira vez numa máquina. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. Em um determinado momento, eu vou configurar essas máquinas para que, em vez de eu acessar a área de trabalho remota completa dela, eu quero acessar só uma aplicação. Então, eu vou converter esse acesso de um VDI, ou seja, de um desktop completo, apenas para uma aplicação. Tá? Então, é só a gente aguardar esse processo aqui se concluir. Um outro detalhe importante para falar para vocês, né, vocês podem estar pensando, esse ambiente é lento e tal. Lembre que eu estou utilizando só um computador com 16 GB de RAM. Tudo isso que vocês estão vendo está em um disco só. Tá? Então, é um disco comum. Né? Isso aqui é meramente um ambiente de demonstração. Né? Se você tiver a infraestrutura adequada para poder executar as suas máquinas virtuais, é claro que isso aqui vai ser muito mais rápido, a experiência vai ser muito mais rica. André, se você tiver aí algum complemento. Tranquilo, tranquilo. Eu estava aqui procurando para responder o Miécio, um documento de capacity plan para a estrutura de VDI baseado no 2012 R2. Depois a gente coloca o link aí para quem tiver interessado aí. É um estudo de capacity para 2000. Eu tenho aqui um da Dell para 2000 e tenho um da própria Microsoft para 2500. Isso, então assim, dá para tirar algumas dúvidas em relação à potência que o servidor tem que ter para poder suportar essas máquinas, etc. Mas assim, como o Olavo falou, não existe uma fórmula mágica, né? Você vai fazer o tuning depois que você fizer a instalação e tal, mas você já pode partir de uma configuração inicial. Inclusive tem umas ferramentas na internet de VDI lá, Calculator lá da vida, que você pode também experimentar, apesar de eu nunca ter usado nenhuma dessas aí. Tem algumas para você fazer a medição de IOPS, né, para disco, né, o ideal para quantos discos você vai utilizar. Lembrando, pessoal, que hoje quando você tem aí a data deduplication, você tem a tierização inteligente, você pode montar um pool de discos no Windows Server 2012, que se o seu ambiente, né, for um ambiente de médio porte, ele vai te dar um suporte bastante razoável aí. Isso que a gente está falando na relação custo-benefício, né? Então, se você tem uma saúde financeira legal para poder investir, então invista o quanto você puder. Senão, a gente vai fazendo ali, né, seguindo as boas práticas, obviamente, mas vai trabalhando ali com o que a gente tem. Na verdade, outro alerta que a gente costuma dar, tá, pessoal, é que o VDI, ele não é uma saída, dependendo da configuração que você queira montar, não é uma saída para custo, ele é uma saída para gerenciamento e segurança. Foi como o Felipe falou, né? O Rafael Felipe falou, a Dell precisava que pessoas de fora, inúmeras pessoas que viessem de fora, acessassem os recursos da empresa como se estivesse dentro do domínio, com o computador, só que o cara vem com o notebook de fora, tem que colocar no domínio da empresa. Imagina todo consultor que chegar, você colocar
o computador do cara não domina, então ela foi pela área do gerenciamento para poder resolver isso. Então o cara vem com o computador dele, conecta, acessa um desktop desse virtual que está todo preparado para entrar na área da empresa, já com todas as políticas, etc. O cara usa ali sem contaminar a estrutura, a infra da empresa com o que vem no notebook dele. Então, mas em termos de custo, dependendo da solução, você não vai ter uma redução de custo, né? Você imagine que cada máquina dessa tem licenciamento, você tem que ter estrutura, etc. Então, porque às vezes o pessoal confunde, então em vez de eu ter um computador, eu vou ter um virtual, vou ter máquinas mais leves aqui, lógico, tal, e com isso eu vou reduzir um custo total. Você pode reduzir custos assim, como vou ter menos pessoas gerenciando, etc. Mas de repente o gasto, você pode até diminuir, vamos dizer, custo, mas o gasto em si não quer dizer que seja uma coisa, vamos dizer, economicamente, em vez de ter um monte de computador, vou ter VDI, com isso eu vou economizar X mil reais. A conta não é bem assim. Tem que ter cuidado com como isso é vendido para o empresário que vai financiar o projeto. Verdade, verdade. Bom, aqui a minha máquina terminou de carregar, pessoal. Você pode ver já. Aqui essa máquina ela é plenamente funcional, tá? Eu estou com acesso à internet. Você já está vendo aqui que ele já pegou informações online, já pegou informação financeira. É uma máquina plenamente funcional mesmo, tá? Então tem todos os recursos aqui que eu preciso utilizar, né? Então vamos lá. A minha proposta é pegar essa máquina, transformar ela num remote app, né? Ou seja, eu quero publicar só uma aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui da sessão, tá? Voltar para a minha sessão normal. E agora a gente vai trabalhar lá no nosso Server Manager. Então eu tenho aqui o meu conjunto, né? Esse meu conjunto de máquinas aqui que eu chamo de recepção. E os usuários do grupo Recepção App que podem acessar esse conjunto, né? Então o que eu vou fazer aqui em vez de entregar uma área de trabalho inteira, eu vou entregar somente uma aplicação, tá? Vamos ver que isso aqui é relativamente rápido. Então o programa que eu vou colocar aqui, né, para não ficar muito extenso, eu vou fazer a publicação da calculadora, algo bem simples. Então eu vou publicar aqui só a calculadora. Pode ver aqui que eu tenho Access, Excel, posso publicar qualquer uma, ou uma aplicação que não esteja listada aqui, você pode adicionar tranquilamente. Manda fazer a publicação. Lembrando, né, que o processo de atualização, blá blá blá, né, tudo pode ser feito por GPO lá nos clientes, mas eu estou fazendo questão de mostrar para vocês aqui na mão, para vocês entenderem qual é o processo, o que acontece por trás dos panos ali. Então o que acontece na prática é isso aqui, ó. Eu tenho que vir no meu painel de controle, quer dizer, quando eu falo eu, na verdade o sistema, o próprio GPO vai fazer isso para você, e aqui dentro de conexões de Remote App, eu vou lá nas propriedades e reparem no que vai acontecer. Tá? Eu vou mandar atualizar. Repara que agora eu tenho um programa disponível e uma área de trabalho remota disponível. Antes eu tinha duas áreas de trabalho remota disponíveis, né? Como eu converti uma delas em Remote App, ele já entende que se eu quiser utilizar esse recurso aqui, ó, é a calculadora. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá no meu VDI, e em vez de ele abrir a minha sessão completa daquele VDI, ele meramente vai abrir uma calculadora para mim. Tá? Abriu a calculadora, essa calculadora aqui é a calculadora do Windows, que você conhece. O interessante aqui é o seguinte, ó. Se eu abrir a calculadora aqui local, qual é a diferença de uma para outra? Você só sabe que uma está usando o Remote App por causa do símbolo aqui, né? E uma característica interessante é que se você abrir o gerenciador de tarefas,
e eu abri aqui, ó, só tem uma calculadora sendo executada localmente. A outra calculadora está sendo executada lá no servidor, tá? Eu só tenho uma local e uma no servidor. Se você esconder a barra de tarefas aqui e embaralhar as calculadoras, dificilmente o usuário vai saber quem é local e quem é remoto, tá? Então é para você ver que a publicação isso que eu fiz foi uma alteração na minha forma de entregar a imagem, tá? Então, se você quisesse, por exemplo, fazer uma alteração em uma aplicação, sei lá, lançou agora a calculadora 2.0 Motherfucking Hell Thundercat Roll, né? Aquela super ultra supimpa zoom, então você quer melhorar essa experiência do usuário. Aí o processo é um pouco diferente, tá? Porque você não vai, na verdade, só mexer naquela aplicação. O que você vai ter que fazer é um pouquinho mais trabalhoso, mas ainda assim vale a pena, tá? O que você teria que fazer? Você teria que abrir a imagem Pi, que seria essa imagem aqui. Você abre essa imagem, isso aqui é uma máquina virtual, como outra qualquer. Faz a atualização do software que você tem que fazer, e aí roda um sysprep nessa máquina. Acabou, tá? Em seguida, o que você vai fazer é voltar aqui na recepção e você vai ter a opção de fazer a recriação de todas as áreas de trabalho virtuais. Tá? Então você foi lá, atualizou tudo que você tinha para atualizar, bonitinho, blá blá blá, e aí vai recriar todas as áreas de trabalho virtuais dentro desse conjunto que você criou. Tá? E essa recriação aqui, existe, aqui ele pede ali qual é a imagem, né? Eu não vou conseguir passar desse ponto, mas só para você ter uma noção aqui, eu não vou passar desse ponto aqui para não mexer nas minhas imagens, mas o que eu queria falar para você era exatamente isso aqui, ó. Quando é que eu vou atualizar essa imagem? Então você pode fazer uma atualização imediata, você pode fazer um agendamento, você pode dizer que o usuário vai fazer essa atualização quando ele fizer logoff e por aí vai. Tá? Então eu tenho ali características de agendamento que vão facilitar bastante o meu processo de deploy, né, da minha nova imagem, né, do meu novo conjunto de máquinas virtuais. Senhores, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu não estou conseguindo ver perguntas aí. Se tiver, André, se o pessoal tiver perguntas aí, por favor. Eu andei respondendo algumas aqui. Acho que não tem nenhuma pendente, mas o pessoal fique à vontade. Tem a abazinha aí de perguntas e respostas. Podem fazer as perguntas aí. E a gente responde aqui, ok? Sem problema. Então, pessoal, assim, como, né, a gente já está bastante alongado no tempo aí, e esse é um assunto que a gente pode discutir durante horas, porque é um assunto muito legal para se tratar. Eu vou deixar aqui com vocês alguns canais onde você pode buscar mais informação, né? É sempre bom adquirir conhecimento diretamente da fonte. Então você tem muita coisa publicada lá no Channel 9. Se você quiser procurar a respeito de certificação, Microsoft, treinamento, você tem lá o Microsoft.com Learning, a própria biblioteca do TechNet e MSDN, que são aí as nossas fontes de inspiração. E mais uma vez, né, quero agradecer a disposição de vocês de estarem aqui com a gente, né, na plena quinta-feira, esse horário, e botar minha secretária aí para agradecer a vocês aí pela presença. Minha secretária sempre presente. E tá aí os meus contatos. Aquele primeiro contato ele tá errado lá, não é aquele não, tá, gente? Só desconsidera o primeiro contato. Eu não uso aquele e-mail. Você já coloca o e-mail que você não usa mesmo para não responder a gente, né, cara? Tô de olho, hein? Não, esse e-mail ele tá até desativado, rapaz. Ele tá até desativado já. São esses e-mails aí, assim, você ficar, né, aquela coisa de ficar reaproveitando a apresentação é um problema, né? Você revisa, mas no último momento ela te sacaneia, né? E logo quem? Logo a minha ruiva fez isso comigo.
Tá certo. Então, beleza. Eu também queria agradecer ao pessoal do Quintas de TI por mais esse convite aí, agradecer ao Lauf aí também pelo tempo dele aí de disponibilizar para a gente esse laboratório gigante que ele tem aí, pô, só perde pro da NASA mesmo, porque, né? E assim, a gente vai também apresentar essa palestra em outras oportunidades, inclusive no TechEd agora em setembro. E assim, eu tenho nossos contatos em rede social, vou colocar aqui nessas anotações compartilhadas também no meu site, onde a gente trata alguns assuntos de remote desktop lá, principalmente na área de problemas de impressão. A gente tem um trabalho lá que a gente andou fazendo em Tá aqui na relação... tela, André. já tem aqui os contatos, obrigado. Na parte de problemas de impressão, né, de remote desktop, que é vamos dizer, eu estava brincando com o Lauf um dia desse, é o nosso calcanhar de Aquiles, né, onde a gente tem bastante desafios que podem ser vencidos, mas que tem que ter uma atenção que é na área de impressão, né, eu estou com isso tudo remoto, mas a minha impressora está local aqui, espetada no meu thin client, né, ou está na minha rede local aqui, mas o meu desktop está na nuvem. Então existem alguns desafios que devem ser tratados com atenção. Easy print. Meu pai. Essa tecnologia ela veio para ficar mesmo e está cada vez melhorando mais, evoluindo. Tem vários fabricantes atacando essa tecnologia, a Microsoft é uma delas. E assim, a gente recomenda a quem se interessar pelo assunto a se aprofundar. Tem muito material já disponível, muitos vídeos, muito material gratuito, muito treinamento, muita coisa gratuita aí para vocês se aprofundarem. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Bom, só para repetir aí, pessoal, esses são os contatos do André, tá? Então eu vou deixar aqui também para vocês verem os contatos do Rafael Felipe, ok? Também tem o site lá onde ele publica bastante informação, ok? E aí sim, aqui também os meus contatos. Eu não tenho site. Tem lá o meu Twitter, tem a minha página no Facebook, a minha página Tio Lauf, e tem a páginazinha da Classe 365, que eu peço para que vocês conheçam lá também, que é um trabalho diferente aí de treinamento que a gente faz, ok? E vou passar a bola para o nosso querido Thiago Guiroto. Cadê o Thiago? Está aí na área, será que ele já dormiu? Rapaz, não durmo não. Diz que MVP não dorme. Tem hora que eu acho mesmo, né, André? Rapaz, tem uns caras que tem uns posts assim, eu falo, você tá em algum outro fuso horário? Não, tô no Brasil, cara. E o cara tá postando lá 3 horas da manhã, 4, 5. Tem uns caras aí. Ei, tem que ter uma campanha aí. Lauf para MVP, eu acho. Rapaz, isso aí é tudo NDA, rapaz. Não pode ficar falando assim, não. Vamos pra cima. Bom, pessoal. Quanto tempo eu fujo dessa campanha? Ele gosta, ele fala isso, mas ele gosta. Certeza. Esse negócio de MVP aí, rapaz, vocês são malucos, cara. Ó, se bem que esses dias aí os MTACs andaram vendo material que os MVP aí não viram não, hein? Acho que vocês estão perdendo a moral, hein? Não é, né, Thiago? Isso daí, desde o ano passado, né? A gente andou vendo lá em primeira mão lá, a gente andou vendo algumas builds lá do Windows 10. Eu até falei assim, falou, eu vou contar isso pros MVP, vou mandar um e-mail pra todos que eu conheço lá. Só pra sacanear os caras. Ih, rapaz, ó, encerra a gravação aí, cara. Olha só, tá sendo tudo gravado. Vai ter que editar isso, hein, Thiago? Rapaz, aqui não edita não, é porque tem que deixar o pessoal com gostinho, né? Do que a gente consegue ter de privilégios aí, né? Pessoal, nós tivemos aí um auge hoje de 50 pessoas aí, cara, muito, muito legal. Esse evento do Quintas de TI está cada vez crescendo mais e graças ao trabalho incansável aí dos amigos que idealizaram essa quinta-feira aí, até o amigo baiano aí que agora está preocupado com o aumento da família, né? Pois é. Agora vai nascer o herdeiro, né? Podia ter mais gente, o problema é que eles souberam que eu vinha e resolveram não aparecer.
Não, pô, também, mas eu falei, se você não mostrar seu rosto, aí as pessoas aparecem mais, mas aí tu botou um vídeo lá e tal, aí o nego viu a cara, já viu. Aquilo ali é que mata, né? Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo, tá? Para não ficar muito grande lá no YouTube depois. E aí a gente continua aqui o nosso bate-papo. Bom, pessoal, Thiago Guiroto de volta com vocês. Gostaria de agradecer a todos os 50 amigos aí que estiveram presentes aqui nesse webcast. Foi sensacional, muito bom mesmo. Carlos, professor André, Rafael, obrigado. Valeu mesmo por ter passado essa experiência que vocês têm sobre VDI, EDP, virtualização, né? Remote Desktop. Cara, valeu mesmo aí. Eu acho que ajudou bastante gente nessa empreitada que tinha dúvida. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes também, pessoal. Um grande abraço e até o próximo Quintas ATI.